Amora celebra este ano os seus 70 anos e tem promovido semanalmente uma atividade, vendo algum tema interessante para a profissão, e tem sido sempre uma coisa muito boa que a gente possa discutir com personalidades do Estado e até internacional, nacional, aqui nesse espaço. Hoje nós convidamos a professora Isabel Cunha, da Unifesp, São Paulo, para conversar conosco sobre esse tema que nós temos já conversado com outras enfermeiras, né? Que seria o que nós designamos ou denominamos de enfermeiras ou líderes que inspiram, né? E onde a gente pode estar discutindo coisas de carreira, né? Modelos profissionais e escolha da profissão, porque nós principalmente neste ano, né, de nacional, ano internacional da enfermeira, ano de pandemia, todas essas coincidências que aparentemente nos ajudaram numa visibilidade profissional, nós precisamos manter viva essa chama, né, a lâmpada da Flórida precisa continuar ardendo. Então, nós temos que estar discutindo essas coisas que normalmente não vêm à nossa discussão. A gente faz sempre uma conversa sobre doenças, sobre coisas que estão, né, na liderança. A gente também não tem tratado muito dos modelos, né, dos profissionais, das questões da escolha da profissão, como é que nós chegamos à profissão, como é que ela aparece, como é que a gente sugere ela hoje, o que a gente vê. Nós já temos condições, pela nossa trajetória histórica da profissão de enfermagem, de definirmos, né, o que escolher, como ser, e por que não chegamos em alguns espaços. Então, eu convidei a professora Isabel para que a gente possa estar fazendo essa conversa entre nós. A professora Isabel não foi convidada aleatoriamente, ela foi convidada porque ela é uma pessoa que incorpora essas qualidades, né, de liderança, né, tem um reconhecimento nacional, é um modelo de enfermeira, é uma enfermeira executiva, né, trabalha com administração, trabalha na academia, então ela tem essa multi-atuação, isso é um modelo que nos inspira. Então, Isabel, está aberto o início dessa conversa, né? Eu acho que pode apresentar um pouco, lógico, dizer um pouco da tua carreira, que é por onde a gente pode estar se guiando também para falar no geral da profissão. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite, Joel, saudá-lo e saudar também a todas as colegas abenistas do Rio Grande do Sul, que é também a minha terra, né? Porque eu sou gaúcha. Saudar e parabenizar a BEM Rio Grande do Sul pelo aniversário, acho que é muito importante, né? É uma entidade que a gente tem lutado tanto e valoriza tanto. Eu mesmo sou associada da ABEM desde quando era estudante de enfermagem. Então, eu me associei em 1974. Desde então, eu sempre estive, de alguma maneira, envolvida com as questões da ABEM. Então, eu fico muito feliz pela BEM Rio Grande do Sul estar comemorando, né, os seus 70 anos. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei em enfermagem quase que por acaso. Eu estudava num colégio religioso que criou aqui em São Paulo, à época, na final da década de 60, uma escola de enfermagem com financiamento do governo alemão. E era uma escola top de linha, tinha laboratórios. Aqui a gente tinha, naquela época, na cidade de São Paulo, só 3 escolas de enfermagem, e esta passou a ser a 4ª, e era extremamente reconhecida, com professores de outros contextos, e todos nós que estudávamos no mesmo espaço, quer dizer, no mesmo colégio, víamos aquelas enfermeiras irem e voltarem do estágio, com roupinha branca, e ficávamos, assim, apaixonados olhando, né? E aí, eu e algumas colegas, quando começaram a circular o vestibular, as datas para o vestibular, eu e algumas colegas que estávamos acabando o científico naquela época, dissemos:
vamos prestar o vestibular, acho que é interessante. Fomos ver o programa, fomos conhecer as dependências lá da faculdade, vimos os laboratórios, aquela coisa do laboratório de anatomia, com os cadáveres, né? E, nessa época eu era super novinha, tinha 17 anos. Aí prestei o vestibular e entrei muito bem classificada entre as 10 primeiras, e aí eu, com mais algumas colegas, resolvemos fazer enfermagem. Mas ainda estávamos assim, não sabia muito bem o que era. Na primeira aula prática que teve um filme com sangramento, com um monte de coisa, eu desmaiei porque era muito sangue, enfim. Mas a diretora da faculdade daquela época, que montou a faculdade, era uma amiga de família, da minha família. Ela era russa, veio para o Brasil na mesma época que os meus avós, então ela era muito próxima da minha família. E ela sempre foi um motivo de inspiração. Então ela ficou junto comigo, me incentivando, me mostrando. A primeira injeção na veia, ela falou assim, vem dar no meu braço, porque é importante. E aí, à medida que eu fui cursando a faculdade, eu fui me envolvendo, e aí passei a gostar muito da enfermagem, e principalmente da enfermagem médico-cirúrgica, que naquela época a gente tinha obstetrícia, saúde pública e enfermagem médico-cirúrgica só. E gostei muito da área médico-cirúrgica, mais da área cirúrgica. Eu gostava muito de cuidar de paciente no pré-operatório, no pós-operatório, aquela coisa toda. E fui realmente me animando. E aí, quando acabei o primeiro ano, a gente começava estágio muito cedo, então já ia para a atividade já no primeiro ano. Quando eu estava já no segundo ano, eu comecei a me envolver com cursos extracurriculares. A minha faculdade, como era isolada, ela não tinha muitos cursos. Então, o que é que eu procurava? Eu procurava os cursos da ABEM, eu procurava os cursos da Associação Paulista de Medicina, que tinha cursos multiprofissionais. Então, eu comecei a fazer quase que mensalmente cursos de curta duração para entender e para conhecer as pessoas e tal. E aí, assim, quando eu estava no último ano da faculdade, naquela época, era comum os hospitais contratarem alunos de enfermagem para fazer atividades remuneradas. Era um papel intermediário, com carteira assinada, não era estágio, com carteira assinada era um papel intermediário entre a figura do enfermeiro, que tinham poucos enfermeiros naquela época, e do auxiliar de enfermagem, porque a gente não tinha o técnico naquela ocasião. E aí muitos hospitais faziam isso, contratavam como supervisor de unidade, como encarregado de unidade, enfim. E aí eu fui, teve um hospital de grande porte que estava selecionando, e eu resolvi, no último ano, ir fazer estágio, né? Quer dizer, para nós era um estágio, mas era uma atividade remunerada, era um horário 12/36, a gente, como ainda estava estudando, então era um hospital muito próximo do Hospital do Servidor, onde eu fazia atividade prática. Então, eu entrava às 6h30 da noite, saía às 6h30 da manhã, atravessava a rua e ia para o estágio. Naquela época, o estágio era 9 horas por dia, a gente começava, o estágio de administração, né, que era no último semestre, das 7 da manhã às 4 da tarde, porque os horários eram só de 8 horas. Muito poucos hospitais tinham 6 horas de plantão. Então, eu acho que esta minha atividade me ajudou muito a me desenvolver, porque eu comecei a praticar mais, eu comecei a gerenciar pessoas, ainda estando na faculdade. Então, isso foi uma atividade que eu gostei muito de ter feito e fez muita diferença na minha formação. Posteriormente, no ano seguinte, então, quando eu me formei, aí eu fui procurar emprego. E aí o meu emprego foi no Hospital Israelita Albert Einstein como enfermeira do noturno. Era uma unidade pós-operatório, aonde não existia enfermeira. Era a primeira tentativa de colocar em enfermeira nas unidades, porque só existia o supervisor total do hospital, o enfermeiro da UTI e o enfermeiro do centro obstétrico. Não tinha enfermeiros nas unidades naquela época. E aí
Eu fui para uma das noites, foi muito interessante. Então, a partir daí, eu comecei a me desenvolver. Depois fui para o dia, tive alguns cargos na instituição. A instituição investia bastante na gente, né? E uma das coisas que a instituição fazia era fazer com que a instituição e a chefe, a minha primeira chefe foi a Lore, que ainda estava no Einstein, não tinha ido para o Oswaldo Cruz. Então, ela incentivava bastante a gente a fazer trabalho científico, a ir para os congressos e tal. E aí, o Einstein criou, né, na educação continuada, lá da enfermagem, esta possibilidade. E aí, em 77, 78, eu era recém-formada, tinha 3 anos de formada, eu resolvi fazer um trabalho científico para levar para o congresso da ABEM. E aí fizemos um trabalhinho lá muito simples. Outro dia eu achei aqui nos meus guardados datilografado, né? Com assim, a gente testou o dispositivo de acesso venoso. Naquela época não tinha gelco, né? Brasileiro, era tudo importado, a gente não usava nem butterfly, nem scalp, nada, era agulha mesmo. E a Johnson & Johnson estava lançando o gelco e aí trouxe para a gente testar. E aí nós testamos lá, botava nos pacientes, fizemos uma ficha de acompanhamento e pegamos 20 pacientes, era um N de 20 pacientes. E aí mandamos para o congresso, enfim, o congresso foi em Belém do Pará, acho que em 1978. E aí nós estávamos no encerramento, que era o primeiro congresso que eu estava indo como enfermeira, nunca tinha participado de congressos. E quando a gente está lá na solenidade de encerramento, primeiro lugar de pesquisa, primeiro trabalho de pesquisa foi o nosso, meu e dessa minha colega. Aí tivemos que subir lá no palco para receber o tal do estetoscópio de ouro e uma placa. Então, assim, acho que foi o meu primeiro incentivo quando eu era no início da carreira com esta questão de ensino, de pesquisa propriamente dita, né? Eu sempre gostei muito de ensinar, falo muito, então logo eu acabei sendo deslocada para a educação continuada naquela época, fazendo as atividades de treinamento. Logo eu já estava treinando todos os funcionários do hospital, não só da enfermagem, porque o hospital é o hospital israelita e tinha princípios, né? Da religião judaica que tinham que ser seguidos. Então, a gente precisava treinar todos os colaboradores e logo, então, eu estava treinando tudo isso. Então, o meu início, assim, acho que eu tive sorte, Joel, porque eu tive a possibilidade de trabalhar enquanto ainda aluna, isso fez diferença, por incrível que pareça, e eu comecei a trabalhar como enfermeira num hospital de grande porte, um hospital super diferenciado, então, muito do que eu aprendi lá serviu para a minha vida profissional toda. Eu passei lá 4 anos e meio antes de sair, e eu aprendi muito nesse primeiro local, me dedicando a ser enfermeira assistencial, depois enfermeira de educação permanente, aí depois supervisão, enfim, aí todos os contextos, né? E neste meio tempo, o hospital passou a ter a jornada de 6 horas por dia, era um dos primeiros hospitais que passou a ter 6 horas por dia, e o tal do plantão de 12 horas, então a gente tinha, para folgar, eu tinha que fazer 12 horas, né? E aí eu passei para o dia, e aí comecei a me desenvolver, fui estudar, fui fazer especialização em administração, que estava começando também aqui em São Paulo, acho que foi interessante, a minha escola me convidou para ser supervisora de prática, daí eu fui acompanhar os alunos em unidades de clínica cirúrgica, então eu fiquei ainda 2 anos trabalhando no Einstein, num horário, e acompanhando os alunos de prática no outro horário. Então, eu acho que daí é que veio toda essa minha vontade de fazer academia, de ser academia, de fazer ensino, de fazer pesquisa, porque muito precocemente na profissão eu tive a oportunidade, né, de dar aula, eu tive a oportunidade de fazer trabalho de pesquisa, tive a oportunidade de me desenvolver enquanto enfermeira. Eu acho que isso foi fundamental. Eu penso que fazer cursos, naquela época a gente fazia 3 anos mais um de habilitação.
Então, depois da habilitação, eu fui fazer a especialização. Na época, não era muito comum a gente fazer especialização, porque só a habilitação dava conta, né? A gente nem tinha as especializações como temos hoje. Então, eu acho que de lá para cá, eu transitei em vários hospitais, em posições de comando. Depois, eu me dirigi para a academia, então, eu tive experiência na área privada, dirigi, plantei faculdades e dirigi faculdade privada. Prestei concurso na Unifesp quando eu era enfermeira de um grande hospital aqui, passei. Não tinha ideia de ir para a academia, mas uma colega minha me ligou e disse: olha, tem uma vaga aqui, tem um concurso aqui na Paulista para professor de administração, tem a tua cara. Eu era enfermeira, chefe do pronto-socorro de um hospital. E eu já fiz a tua inscrição e já paguei, então tu não pode desistir. Tu tem que vir fazer o concurso. Tá bom. Mas eu nem estava pensando em ser docente, muito menos em ser servidora pública. Bom, fui fazer o concurso, passei em primeiro lugar. Aí resolvi vir para a academia e aí fiquei na academia. Estou até hoje, mas já estou aposentada, né? Então eu entrei na academia quando eu já tinha 10, 11 anos de prática. Eu entrei especificamente na academia, no serviço público. E fiquei 31 anos como professora, né? Subi todos os degraus até chegar, não cheguei a titular, porque me aposentei antes, mas cheguei a professora associada livre docente, e aí, para chegar a isso, então, fiz o mestrado, fiz o doutorado e depois fiz a livre docência. E para mim sempre foi uma atividade que eu gostei, que eu gosto muito, tanto que eu já estou aposentada há 3 anos e continuo como professora colaboradora do corpo permanente lá da pós-graduação, né, do programa lá da enfermagem. Acho que isso me dá muita satisfação e eu tenho bastante orientandos, então é muito gostoso. Então é isso, Joel, a minha trajetória foi mais ou menos essa. Então, Isabel, ótimo. É um bom roteiro. É um bom roteiro. Está reverberando. Estou te ouvindo. Ah, tá bom. Eu estou ouvindo 2 vezes. Eu acho que deve ser o... Ah, tá, não. Eu estou só aqui, não estou no celular. Tá, então, é maravilha. Eu vi tão espontaneamente essa fala de uma trajetória, né, tão rica, com pontos tão importantes, exatamente das coisas que nós podemos estar conversando, né? Desde como a pessoa se aproxima da profissão, né, do jeito que as coisas vão se apresentando, a gente não sabe como é que vai chegar naquela pessoa. A gente não tem muita ideia do que é ser enfermeira. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos. À medida que eu fui me inserindo no curso, é que eu comecei a entender o que era a enfermagem, né? Mas eu acho que eu me formei numa época e numa escola que valorizava muito a sistematização da assistência de enfermagem. Eu tive, como a minha escola era uma escola nova e tinha assim, quase que um convênio com o pessoal da USP, então eu tive aula com a doutora Wanda Horta. E a doutora Wanda estava ainda na primeira brochura do livro dela de sistematização. Posteriormente, eu tive aula com a doutora Liliana, que também trabalhou sistematização da assistência, dando seguimento aos estudos da Wanda lá na minha escola. Então, assim, naquela época, eu fui formada fazendo sistematização da assistência de enfermagem, nunca aprendi diferente. Isso há 40 e tantos anos atrás, né? Hoje, o que a gente vê na prática é a meninada que sai dos cursos e não sabe fazer, não sabe prescrever, não sabe fazer um levantamento de dados, né? Não sabe fazer uma orientação de alta. Então, eu acho que uma das coisas que pegou bastante a nossa profissão foi o enorme aumento das escolas de enfermagem, né? A gente saiu de 100, 108, 110 para 1.200, sei lá quantas a gente está agora, mas é mais ou menos isso no país. Com certeza, uma grande maioria
não tem estrutura, não tem professor, né? E o que a gente tem visto é que a gente está formando professor apenas graduado para dar aula nessas escolas, né? Isso a gente tem visto muito, não só nas escolas, não só nas faculdades, mas também nos cursos técnicos, né? Isso tem sido um problema bastante grande, eu acho que da nossa área profissional, e aí impacta diretamente na característica, né, no tipo de aluno que a gente acaba formando, né? Então, a gente tem alunos que realmente não têm conhecimento das coisas, não tiveram prática, isso é muito importante, né? Eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo, a gente tem vivenciado atividades com algumas escolas e colegas nossos têm relatado que o aluno não tem nenhuma atividade prática primeiro, segundo e terceiro ano. Ele tem visitas. Ele vai ter atividade prática apenas no estágio curricular supervisionado no último ano, que é a atividade prática inteira. Então, aquilo que deveria ser o estágio curricular, que era a aproximação do serviço, o papel do enfermeiro, não, ele vai funcionar a veia, ele vai verificar sinais vitais, ele vai fazer as coisas que ele não fez, né? Se relacionar com a família, com o paciente, com a equipe. Então, acho que isso trouxe alguns problemas para a gente e a gente acaba tendo uma queda, né, na qualidade dos enfermeiros formados. Não sei se vocês vivenciam a mesma coisa aí, mas aqui em São Paulo isso está muito grande, está muito grande. Certamente, né? Nós temos também essas críticas severas para essa massificação do ensino, né? Que fragilizou, já deixou muito frágil a nossa profissão. E, lógico, prejudica muito a continuidade e até assim na expressão dos profissionais, né? São profissionais que não vão lutar pela profissão, não vão ter estofo, não vão ter, né, um cacife. Eles não têm aquela adesão, né? Não vão defender e buscar melhores condições, porque acabam aceitando subempregos, enfim, é um problema bastante sério, né? Não filiam as entidades participativas, então, este grupo desses alunos, a gente não vê buscarem a bem, né? Nem as mesmas sociedades de outras especialidades, porque não estão voltados para isso, né? E eu acredito que a gente, enquanto profissão, só consegue fortalecimento se a gente estiver unido, se a gente buscar as associações de classe, se a gente valorizar esta força coletiva que nós temos. Quer dizer, hoje nós somos, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, 2.400.000 no país. Não é possível que a gente não tenha força, né? Só que a gente não valoriza essa força, a gente não usa essa força ou não canaliza essa força da melhor maneira possível. É bem complicado isso. Mas, enfim, eu acho que a minha carreira, eu sempre falo para os meus alunos que eu fui muito realizada, me sinto realizada como enfermeira, eu acho que eu atuei em todas as frentes, em todos os processos de trabalho do enfermeiro, né? Então, eu cuidei, eu gerenciei, eu pesquisei, eu ensinei, eu participei politicamente, então eu me sinto extremamente bem-sucedida e se tivesse que optar, novamente, eu faria enfermagem. Eu não escolheria outro curso. Eu acho que a enfermagem me trouxe muita satisfação pessoal, muito desenvolvimento pessoal, muitas oportunidades que eu tive porque era enfermeira. Então, assim, sou extremamente de bem com a enfermagem, né? E sempre lutei e vivenciei questões políticas pela melhoria da enfermagem. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós, como enfermeiros, devemos buscar, né? As associações, buscar lutar pela categoria, fazer diferença nos locais onde a gente está atuando, né? Isso é muito importante, principalmente quando a gente está envolvido com a formação de novos enfermeiros. A gente tem o dever e a obrigação de formar novas lideranças, né? A enfermagem está passando, aqui em São Paulo, está passando, na minha escola, isso é visível, em outras escolas também, está passando por
uma mudança na faixa etária. Então, a minha geração está se aposentando e estão vindo os mais jovens. Alguns excelentes, ótimos, maravilhosos. Outros muito rígidos. Então, assim, ainda a gente não consegue identificar muitas novas lideranças. Nós temos que ter a preocupação com a formação das novas lideranças que vão estar na enfermagem quando a gente pendurar a chuteira. Então, eu acho que isso deve ser uma preocupação do profissional que está envolvido, que gosta da profissão, que quer ver a sua profissão florescer, que acredita, né, na enfermagem de uma maneira geral. Isabel, tu não acha que as escolas também, digamos, no Brasil, notadamente e especificamente, claramente, são as escolas públicas, né? As escolas federais, que deram o tom da pesquisa na profissão, que deram status para a profissão, né, e que defendem a profissão, e de onde sai a grande produção da ciência da nossa profissão, são das escolas federais. Mas essas escolas, por outro lado, são espaços extremamente conservadores, né? A gente pode dizer que não é elas também não como são escolas, o papel das escolas, segundo a Henriqueta, é exatamente esse, de manter um status, uma coisa. Mas hoje, com essa mudança no cenário etário, digamos assim, no cenário que uma geração, né, sai do cenário, então assim, é normal, é o fim da vida, né, o ciclo da vida que se completa, as escolas, as instituições também têm um período de renovação. E o que eu não percebo, assim, embora as organizações no mundo todo tenham se envolvido, né, tenha preconizado de longa data, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Internacional de Enfermeiras, pela essa renovação dos enfermeiras no mundo, né, pela importância que elas têm nos sistemas de saúde, pela importância de que as enfermeiras são, digamos assim, uma mercadoria barata, que produz uma produção de alta qualidade, né? Mantém vidas. Como é que a gente não consegue, digamos, chegar em alguns lugares de governo, tendo tanta formação, como na pós-graduação brasileira mesmo, que é uma das mais bem-sucedidas no mundo, que a gente produz, que nós formamos recursos humanos de alta qualidade. Como é que a gente não consegue essa transição? Eu acho que a gente, eu sempre fico pensando nisso, eu acho que a gente, enquanto academia, em alguns momentos perdeu o rumo, no sentido de se dedicar a fazer pesquisa que era dentro da academia, que não era pesquisa advinda lá da beira do leito. E aí, isso em algum momento pesa contra a gente, porque a grande questão da pesquisa é a incorporação dos resultados na prática, né? Se não houver a incorporação dos resultados, dos melhores resultados, das melhores práticas lá na prática, lá na beira-leito, a gente não, a pesquisa não tem significado, ela fica na prateleira. E eu acho que de alguns anos para cá, poucos anos, é que a gente tem se preocupado com isso. Porque anteriormente a gente fazia a pesquisa do mestrado, a pesquisa do doutorado, mas a gente não se preocupava nem em publicar há anos passados. Agora não, a gente tem assim uma diretriz, você tem que publicar, você tem as novas diretrizes no sentido de fazer a translação do conhecimento e ter nos nossos grupos de pesquisa, inclusive membros da comunidade, pacientes, outros profissionais, para que o desenho das nossas pesquisas possam ser melhores. Então, eu acho, Joel, que apesar da gente ser muito bom em pesquisa e as escolas públicas estão lá na frente, realmente, a gente ainda não tem um canal de comunicação com a sociedade. Parece incrível isso, mas a gente não tem. A pandemia mostrou isso claramente. Todo mundo queria fazer o quê?
bater palma, dar elogio, mas ninguém se preocupa com as condições de trabalho dos profissionais, o quanto eles são mal remunerados, o quanto a legislação em vigor não é cumprida, o quanto existe o subemprego, essas questões todas. A população acha bárbaro, bate palma, tal, não sei o quê, só que isso não resolve nada, né? Então, assim, nós não temos este canal, esta coisa com a população, apesar de sermos a profissão aí que maior credibilidade tem, né, entre muitas profissões. Mas a gente não tem este canal que a gente consiga, de alguma maneira, falar direto com a população. Eu acho que isso, nós não temos a receita de bolo para isso, mas a gente deveria investir nisso, quer dizer, a gente teria que estar mais próximo da população, mostrar mais o que faz o enfermeiro. Não sei, eu acho que esse distanciamento da comunidade ainda nos prejudica. Tanto é que o enfermeiro de saúde coletiva, o enfermeiro da estratégia, eu acho que até eles se sentem mais valorizados, porque eles têm uma autonomia maior e eles são conhecidos da população, daquele grupo onde eles atuam, né? A gente, principalmente quem é de hospital, que pega o paciente internado, o paciente vai embora, nunca mais você tem contato com ele, só se ele internar de novo, né? A não ser que na sua instituição tenha um programa de alta, tenha alguma outra coisa que faça esta renovação com esses pacientes. Mas eu acho que a gente não soube, até agora, achar um bom canal de comunicação para falar com a sociedade. Então acho que se pegasse a questão a comunicação com a sociedade. A comunicação com a sociedade. Fazer essa comunicação, né? A gente perde a identidade. Eu acho que assim, a pandemia ela trouxe essa oportunidade, né? Assim, lógico, mas nós é que fazemos. A pandemia colocou os enfermeiros na linha de frente, em todas as instituições, e a gente tem relatos e mais relatos da atuação dos enfermeiros. Todas as instituições colocaram os enfermeiros na linha de frente para planejar, para organizar, para botar efetivamente as ações para funcionar, treinar, etc. Então, assim, nós somos reconhecidos, eu não tenho dúvida do nosso papel importante dentro da pandemia, mas eu não sei se isso vai perdurar, entendeu? Foi a pandemia, daí vai ser assim, né? Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida. Então, assim, na época da pandemia, a gente levantou várias coisas. Eu acho que faz falta no país a gente ter uma representação da enfermagem a nível central. Então, assim, eu penso que o Ministério da Saúde tinha que ter uma diretoria de enfermagem, como a gente vê em outros países, para que esta diretoria pudesse, de alguma maneira, organizar também as ações de saúde com o profissional enfermeiro. A gente tem muitos enfermeiros no Ministério, mas eles não estão lá por serem só enfermeiros, né? Por exemplo, o Wanderson, que foi um excelente epidemiologista, ele está lá muito mais estava lá muito mais por ser epidemiologista na equipe do que efetivamente pela formação em enfermagem, né? E assim a gente tem vários colegas que estão em vários setores do Ministério, não porque são enfermeiros. Então, a gente teria que quebrar esse paradigma e ter uma direção central, num órgão central do governo federal, para que houvesse esse direcionamento, houvesse essa canalização de propostas, este órgão central pudesse ter parcerias com as escolas, né, com as instituições. Então, eu acho que a gente teria um pouco mais de visibilidade. Eu não sei se a gente teria a visibilidade que quer ou que merece, né? Então, esse lugar existe no mundo. Então, a Bolívia tem a Chief Nurse, né, que é um cargo de governo. O Ministério
A Venezuela tem, imagina, a Venezuela tem, o Chile tem, a Organização Mundial de Saúde tem, então, e o Brasil não tem. Quando tem as reuniões das Chief Nurse da América Latina, não tem a presença do Brasil, porque não tem essa autoridade centralizada, essa pessoa que fala pela profissão num órgão central de governo. Mas assim, eu vejo que isso serve tanto para a BEM, para a COFEM, para as organizações de enfermagem, são essas organizações que criam esse lugar. Esse é um lugar que não vai cair do céu, não tem nenhum político que vai sentar lá, se a gente vai sentar lá a gente não e vai sentar aqui que eu quero vocês. Não. Essa importância de nós termos esse lugar, somos nós que temos que construir, com certeza. Eu tenho certeza. Eu acho que a gente deveria reunir esforços das associações, do COFEM, para nas nossas pautas reivindicatórias a gente começar a pleitear esse lugar. Eu acho que esse lugar ele é importante, aliás, ele é fundamental para que a gente possa dar visibilidade maior para a profissão, né? Porque o que a gente tem visto nas questões do Ministério é sempre acabam sendo chamados os médicos, né? Não porque ele é médico ou porque seja um bom médico, mas porque a formação dele é médico, então subentende-se que na saúde tem que ser médico. E isso não é verdade, nós sabemos disso, né? Então, acho que seria uma luta interessante da categoria a gente começar a se movimentar para essa representação central. Eu acho que é um trabalho importante, a gente tem tanta enfermeira que tem aí visibilidade internacional, que poderia fazer esta interlocução, inclusive internacional, né, do país com lá fora, que seria de grande acerto para a área da enfermagem. E eu acho que uma outra coisa é dar maior visibilidade às ações da enfermagem, né? Então, assim, a gente comentou outro dia que nós não temos, como outros países, grandes premiações da enfermagem, né? Então, a gente tem hoje o Prêmio Ananeri do COFEM, que é uma excelente iniciativa, já tem há vários anos, os Coréns regionais indicam, e aí é feita essa premiação uma vez por ano no CBCENF. Isso é muito interessante, mas isso poderia ser multiplicado em outras instituições. A ABEM, que é uma senhora instituição, poderia ter a sua premiação, né? Poderia premiar enfermeiros que tiveram toda uma trajetória, de uma maneira mais contundente, e a gente dá maior visibilidade a tudo isso, né? Divulgar as ações da enfermagem. Eu acho que a gente tem que ter melhores canais de comunicação com a sociedade. Só a gente fazer campanhas, só a gente, na época da Semana da Enfermagem, botar outdoor e não sei o quê, não é isso que vai mudar né, como as pessoas nos veem e como elas... Não é que as pessoas não reconhecem o papel do enfermeiro, não reconhecem genericamente de todos. Eu, pessoalmente, nunca tive problema de não ser reconhecida em todos os contextos que eu atuei. Sempre fui reconhecida como enfermeira, chamada para as coisas, na família, etc. Mas isso não é uma realidade, né? Não é a profissão. É a Isabel Cristina que tem algumas características lá, assim como vários de nós. A gente acaba sendo referência na família, etc., por ser enfermeiro, por se preocupar e estudar e estar sempre atualizado e assim por diante. Mas não é isso que a gente quer um reconhecimento enquanto categoria profissional, né? Uma vez que a nossa categoria é tida como uma das que mais tem credibilidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que no Brasil também nos atrapalha o fato de que na enfermagem a gente tem 3 categorias profissionais diferentes. Então, durante muito tempo ainda a gente tem, né, a mistura, quem é técnico, quem é auxiliar e quem é enfermeiro. Então, todo mundo que está
de branco e presta cuidados lá na instituição é enfermeiro. A enfermeira entrou aqui. Quando alguém fala alguma coisa, não fala o auxiliar veio aqui, o técnico medicou, não, é o enfermeiro da noite. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, acaba dando um caldo para os 2.400.000 profissionais de enfermagem, que a gente, então, não consegue diferenciar, né? A população não consegue fazer esta diferença, né? Então, eu acho que a gente tem que ainda lutar, apesar de que a gente vem lutando há anos, né? Todos nós aqui temos trajetórias na área da enfermagem, trajetórias na ABEM, trajetórias com as questões políticas da categoria, mas eu penso que nós, aposentados, a gente ainda não vai ver os ganhos que a gente queria. Eu acho que ainda vai ter que ter uma nova geração lutando para que aí a gente possa, talvez, ver inovações. Talvez a nova geração que esteja vindo, não sei, porque também a gente está tendo apagão de primeiros competentes em vários países, então é uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, estar atento. Eu não sei no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo é muito comum, no final do ano, a gente receber nas escolas pessoal, né, empresas da Alemanha, do Canadá, da Dinamarca, de países principalmente europeus, para buscar os nossos enfermeiros formados. E lá na minha escola a gente não aceita nem que eles façam palestra e tal, porque a gente explica para eles que os enfermeiros foram formados com dinheiro público e que os enfermeiros têm que dar a contribuição no país. Não, eu não estou formando aqui para ir trabalhar fora, mas acabam sempre tendo alguns alunos que vão e esses alunos são muito bem-sucedidos. O pessoal da Alemanha, tem uma empresa da Alemanha que contrata e dá 6 meses de treinamento em alemão, aqui no Brasil, antes, contratado, já ganhando salário, só para fazer curso de alemão, para levar para a Europa. Então, assim, isso também são algumas questões que a gente vai ter que se ater, porque se a enfermagem não for com reconhecimento para a nova geração, principalmente a geração X e Y, que é uma geração do celular, que é uma geração da ascensão rápida, que é uma geração da linha, de não linha verticalizada e sim linha horizontal, que quebrou paradigmas, né? Muitos paradigmas, a pressa e tal, a gente não vai ter enfermeiros em quantidade suficiente, porque não será atrativo para esses profissionais, como escolha de primeira carreira. Então, aí a carreira vai passar a ser daqueles profissionais que estão fazendo a ascensão, e não novos profissionais que buscam a enfermagem como primeira opção. Não sei se eu me fiz entender. Então, assim, a gente vai ter pessoal que foi técnico, foi auxiliar, ascendeu a enfermeiro, tem bastante vivência, mas muitas vezes não fez a transposição do status, né, de técnico e enfermeiro, técnico e auxiliar para enfermeiro. Então, às vezes, continua tendo o atitudinal de técnico, não de enfermeiro. Então, isso demanda tempo, né? E se a gente não tiver uma nova geração engajada, a gente vai ter falta de bons profissionais. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que passa também por salário. Com certeza. Não temos piso salarial, né, regulamentado, não temos jornada de trabalho regulamentada, nós temos várias questões tramitando, várias questões tramitando sobre a enfermagem, que o COFEM apoia, a ABEM apoia, mas que não andam, né? Porque o maciço lá na Câmara dos Deputados é dono de hospital, são médicos donos de hospital, principalmente do Norte e Nordeste. Então, grande parte dessas questões não avança pelo corporativismo mesmo, de outras profissões, né? Eu penso que a gente vai ter ainda muitos embates para conseguir melhorar, não é uma coisa que está tranquila, não vejo isso com tranquilidade.
Eu acho que melhorias na profissão, elas não são, elas existem, a gente tem hospitais e tem unidades e tem atividades que realmente reconhecem o papel do enfermeiro, são bons empregadores, a gente tem a enfermagem empreendedora, que tem crescido muito também, mas a gente ainda tem muito subemprego, né? A gente tem a terceirização das contratações, a gente tem o subemprego com jornadas de trabalho grandes, com salários assim que não dá nem para a gente, pensa que estão brincando com a gente quando a gente vê concurso público oferecendo, outro dia eu encontrei, oferecendo R$ 2.300 para um enfermeiro, um concurso público para 40 horas semanais. Então, assim, é inviável, né? E como é que a gente melhora isso? Eu não tenho receita de bolo. Eu acho que uma coisa que a gente melhora é melhorando a qualidade da enfermagem, né? Essa é uma coisa. A segunda coisa é a gente tendo associações fortes, que lutem, nós nos engajarmos, porque as associações somos nós, né? Então, assim, quando eu digo que a BEM tem que fazer alguma coisa, não, a BEM não, eu tenho que estar na BEM para fazer alguma coisa. Então, isso a gente ainda peca, nós não temos esta ideia de sociedade. Tanto é que, quando a gente começou a ter as sociedades científicas, a gente teve algumas sociedades que cresceram absurdamente e que até saíram do bojo da ABEM, porque as pessoas se envolveram, porque as pessoas buscaram reconhecimento, né? Então, isso é bastante interessante. Então, tá, Isabel, essa discussão, né, passa por todas essas questões, né, do custo financeiro, da multidão de profissionais que são jogados no mercado, né, porque isso fala bem alto também, né, porque exatamente. Nós temos mais de 100 mil enfermeiros formados por ano, né, nós temos mais de 100 mil, então imagina todos os anos, em dezembro, largar no mercado 100 mil pessoas à procura de emprego, né. Aí acontece, porque agora a pandemia, não, o médico assim, quantos desses 3 mil, né? Exatamente. Quantos desses enfermeiros são efetivamente competentes? Quantos tiveram práticas importantes? Quantos... porque hoje as escolas montam um laboratório de fundo de quintal, que chamam de laboratório, mas que não é laboratório com tecnologia assistida, né? E não dão atividade prática, porque não tem hospital. Eu conheço escolas, e já vi escolas que o MEC manda avaliar, que não tem hospital ao redor de 500 quilômetros, e aí vai como? Onde essas pessoas vão fazer atividade prática, onde eles vão aprender a ser enfermeiros, né? Então, eu acho que a gente tem um contingente governamental que abriu. Eu sou favorável à abertura do ensino superior, eu acho que é importante que todos tenham acesso, ensino público, universal, gratuito, claro, não é contra isso, mas que a gente tenha a possibilidade de ter ensino adequado, ensino de qualidade, né? Formar profissionais de qualidade. Hoje, a gente tem hospitais aqui em São Paulo que contratam o enfermeiro de acordo com a escola que ele é formado, né? Então, assim, escola, sei lá, de Tiririca da Serra, nem passa no processo seletivo, porque nem se tem, né, uma história sobre aquela escola para contar, etc, etc, né? Então, assim, agora também nos surpreende, a gente tem muitas escolas privadas no país que investiram bastante na qualidade dos seus cursos de enfermagem. Então, isso a gente tem que reconhecer. A gente tem escolas que têm laboratórios fantásticos, com tecnologia de primeiro mundo, com cenários de prática que o aluno pode trabalhar, mas isso não é realidade para todas as escolas. Não é realidade. Isso então, Isabel, nós temos o nosso chat tem bastante de... As pessoas estão elogiando muito as reflexões, chamando a atenção para isso.
dando exemplo, modelos de outros lugares que, né, tem acontecido as coisas que a tua falaste. E, então, como nós estamos chegando ao fim, eu gostaria de saber se tem pessoas, alguém que quer fazer alguma pergunta diretamente com a Isabel, que ela responda, né? É bem afável conosco, ela nos responde tudo que quisermos perguntar. Aqui tem uma pergunta. Oi, boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas estou adorando a discussão. E, Isabel, e uma coisa que a gente tem notado muito por essa falta de valorização do enfermeiro durante o ano, que seria o ano da enfermagem, muitas pessoas estão desistindo da carreira, né? Isso é muito triste. Tem gente... Desculpa os ruídos que tem criançada aqui. Mas muitas pessoas estão desistindo da carreira, técnicos de enfermagem e enfermeiros partindo para outros setores totalmente distintos por essa falta de valorização. É muito triste, né? Sim, eu acho que a pandemia, ela escancarou, todos de uma maneira, as precárias condições de trabalho. Então, assim, precárias condições, a questão da saúde mental. Vocês não têm ideia, o programa que o COFEM montou, que a professora Doris Day organizou com enfermeiros e médicos da área da psiquiatria, da saúde mental, como fez diferença. Eles passavam 24 horas do dia atendendo. E era assim, gente, não era só gente jovem e gente que tinha muitos anos de prática, que estavam adoecidos, mentalmente adoecidos, porque o trabalho se tornou uma rotina, o trabalho virou uma engrenagem, não se sentiam pertencentes àquele cuidado, né? Eram mal remunerados, então, assim, era um ciclo vicioso, e isso tem adoecido. A pandemia escancarou bastante isso, e muita gente tem dito, será que é isso que eu quero para a minha vida, né? Será que vou ficar assim o tempo todo? Muita gente desistiu. Eu também tenho notícia de muita gente, colegas, técnicos, etc. E gente boa, né, Isabel? E o pior é isso. A gente vê profissionais excelentes desistindo. Exatamente. O Willi pergunta aqui, qual o apoio que as entidades de classe estão dando para a enfermagem empreendedora? A gente tem tido, no âmbito do COFEM, a gente tem tido muito contato com as câmaras técnicas, tem tido muito contato com o pessoal empreendedor que quer fazer coisas novas. E isso tem gerado estudos, tem gerado grupos de trabalho, tem gerado resoluções do Conselho. Então, a gente tem, por exemplo, posso citar aqui do pessoal que faz enfermagem de circulação extracorpórea, né? Então, a gente tem muitos enfermeiros, são mais de 1.000 no Brasil, que fazem isso e a resolução estava desatualizada. Então, a gente tem feito muitas ações para conversar com esses profissionais. Então, o Conselho Federal, ele faz alguma ação quando ele é provocado, porque ele sozinho não vai na busca dos profissionais, mas o profissional que tem interesse em buscar novas áreas, ele pode buscar via Conselho Federal, via conselhos regionais e via federal, para que isso possa ser discutido, ser visto sob a forma legal, o que pode ser feito, o que não pode. A gente tem muita consulta de enfermeiros que querem saber sobre, por exemplo, posso aplicar o laser na ferida, posso fazer tal e tal procedimento, principalmente a enfermagem estética agora, que teve um crescimento grande. Então, assim, eu penso que o sistema COFEM-COREM tem dado apoio, né? Tem dado apoio, não tem rejeitado nenhuma nova especialidade, muito pelo contrário, tem visto sempre com bons olhos, a gente abriu o leque de atividades para os enfermeiros, só que ele precisa ser provocado, ele precisa que este profissional vá de encontro e busque e forme, né, provoque para que
o COFEM reúna profissionais e possa fazer estudos e possa provocar o surgimento de resoluções e assim por diante, né? Isabel, a professora Terezinha Valduga quer se manifestar, que ela conhece, né? Professora Sim, Terezinha. claro. Diga, Terezinha. Não, eu queria, em primeiro lugar, Isabel, te parabenizar e dizer, assim, de muitas reflexões que você traz para o debate, né, para que cada um de nós, né, enfermeiros, possa refletir um pouquinho. E eu lembro, como você descreveu a tua trajetória, de toda a trajetória que a gente, por 45 anos, vem transitando dentro da enfermagem. E quando você falou de formação, de qualificação, e falou da Wanda Horta, eu tive o prazer de fazer um curso com Wanda Horta quando ela veio aqui para falar sobre o processo de enfermagem. E o que a gente vê, e concordo plenamente com relação à formação, principalmente cursos técnicos e valorização do serviço de enfermagem, você vê que tem muitos profissionais que saem da universidade. Eu sempre usava a palavra, gente, vão conhecer o chão da fábrica, para depois ensinar. E o que a gente viu? Uma quantidade enorme que sai da universidade, já parte para uma especialização, mestrado, doutorado, e estão dando aula, e nunca exerceram realmente, conheceram o chão da fábrica, a não ser por livros, vídeos, falas e experiência, enfim. Não estou desmerecendo isto, muito pelo contrário, mas o que você mesmo colocou, o que torna você conhecedor, que nem você disse, você assistiu, você se preparou, você buscou conhecimento em cima dos desafios que foi. O que a gente vê hoje do profissional, que nem eu sempre uso, eu vim formada lá, não sei se vocês leram na Zero Hora, do dia 27, que falou como nasce a enfermagem no Estado, que falou da Unicinos, que naquela época era a Faculdade Madre Ana Miller. Como é que era o nome? Madre Ana Miller. E que fundou Santa Casa, enfim, contando, né, a história disso. Então, tu imagina de quem era formada no interior, que nem eu, primeira turma, UFS, mas foi na universidade, e vem para o grande centro que se chama Porto Alegre para iniciar a vida profissional. Mas a gente tinha a segurança do quê? Do que queria ser e o que você tinha que buscar para ser. E então é esse o grande diferencial que faz o profissional, né? O se reconhecer e querer ser. Aí você vai atrás. Você vai atrás. Então, às vezes você pode não vir num grande centro de formação, mas você vir lá daquele centro, mas querer fazer a diferença. Então, esse é um aspecto que eu digo. Mas eu não consigo, e sempre debati isso na sala de aula, quem é meus alunos sabe. Nós fomos o profissional da saúde que teve a primeira lei do exercício profissional, gente. 1955, e quem escreveu essa história foi a Associação Brasileira de Enfermagem. Eu sempre me identifiquei com a associação, sempre tive nela, que nem você disse, estudante, assim que eu me formei, eu me associei. Então, sou sócia da associação, porque ela escreveu a história da enfermagem brasileira. E essa associação nos deu a primeira lei do exercício profissional em 1955. Como é que se justifica nós, enfermeiros, com uma lei profissional desde 55, não ter hoje, um salário, um piso de salário, uma jornada de salário definitiva? E a resposta está muito clara. Está muito clara. Um Brasil eminentemente político, onde tudo se resolve pela política, e você mesmo colocou, se nós não temos representantes lá que briguem pelos nossos interesses,
nós não vamos conseguir sucesso em qualquer empreitada. Qualquer outro profissional veio depois. Qualquer outro profissional da saúde teve a sua lei depois de reconhecimento. E tem tudo, e nós não temos nada. Porque a própria enfermagem é culpada disso. Como está a situação hoje da grande instituição que escreveu a história da enfermagem do Brasil? Porque foi por ela a lei, foi por ela os sindicatos, foi por ela o sistema Corém e COFEM. O que ela está? Está minguando para ter associados. Então, cobra do que ela faz. Ela escreveu uma história e não é reconhecida pelos próprios profissionais enfermeiros. Então, eu sempre coloco, tu me viu no seminário, no nosso simpósio, né, Isabel, que foi convidada, o quanto é o meu discurso com relação a isso. O próprio enfermeiro não trabalha, 2,5 milhões, escolhe presidente quase nesse país, enquanto nós não temos representantes lá. Por quê? Agora nós tínhamos vereadora. Eu fiz campanha para uma vereadora enfermeira. Adivinha se ela foi eleita? Não, porque enfermeiro não vota enfermeiro. O que é isso? Quem está pensando de não sei o quê? Então, até que a enfermagem, no país como um todo, não mudar essa imagem de que nós temos que botar gente lá e que nós temos que brigar por esse espaço, nós não vamos conseguir qualquer projeto nosso. Porque, como bem tu dissesse, lá estão os médicos e lá estão os donos de hospitais médicos que sempre vão defender o deles. Então, me desculpe esse desabafo, mas é que tu veio provocando aquilo que eu compartilho e que trabalho a vida toda. Não consigo conceber, e o Joel sabe, e Irit, que está aqui presente, o quanto a gente batalha para buscar associado. Já fui presidente, já fui vice-presidente, Margarita está ali também, o quanto a gente míngua para se buscar associado. Ah, não. E por uma mísera anuidade. A própria... E desculpe, gente, que estão aqui o desabafo, mas é isso que eu penso. Não, mas eu concordo contigo, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente, que o próprio enfermeiro não valoriza a associação, então, assim, ele sempre pensa, vou pagar anuidade, o que a associação vai fazer por mim? Não, não é essa lógica. Eu me associo, não é para a associação fazer para mim, é para eu me juntar com os meus pares para fazer algo pela minha profissão. Né? É essa lógica que a gente tem que quebrar e mudar. A ABEM está morrendo em vários estados, então, assim, eu sou abenista desde que eu sou aluna, já tive inúmeros cargos aqui na ABEM São Paulo, já tive cargo na Nacional, então, assim, acompanho, né, todos os eventos da ABEM, mas eu vejo cada vez mais minguar, né? E isso é muito triste, porque aqui em São Paulo, outro dia, já a nossa sede, nós tivemos que fazer campanha que caiu um pedaço do teto e não tinha dinheiro para consertar, porque ela é tombada pelo patrimônio histórico, então também não pode descaracterizar. Nós fizemos uma campanha, a professora Conceição, que era a presidente, pegou a maquininha de cartão de crédito, foi na escola, foi em tudo que é lugar, no hospital, andando com a maquininha embaixo do braço para ver se consegue. Quer dizer, é inconcebível isso, se você pensar que a gente tem que ter uma união para poder crescer profissionalmente, para poder reivindicar. Quer dizer, se a gente tivesse uma associação forte, com mais gente, eu não tenho dúvida que a gente elegeria representação para brigar pela gente nos órgãos governamentais. A gente não conseguiu, aqui em São Paulo, não conseguimos eleger a Renata Pietro, que foi presidente do Corém em São Paulo. Ela teve 10 mil e tantos votos, tá? Como quinta suplente, que era bastante conhecida, que fez campanha e tal. Então, assim, outros, a gente conseguiu, acho que alguns vereadores, o COFEM fez a lista de todos os vereadores que foram eleitos, prefeitos, até teve, mas não lutam pela enfermagem. Isso também é outra coisa. Aqueles que acabam se elegendo não se elegem com pauta só da enfermagem, né? Porque você mesmo falou, enfermagem não vota em enfermagem. Então, a pauta tem que ser
uma pauta da saúde, tem que ser outras coisas, entendeu? Se vocês lembrarem, lembra quando a gente teve a Heloísa Helena no Senado? Ela não se elegeu como enfermeira, ela nem falava que ela era enfermeira, ela até é sanitarista. Então, assim, ela sempre foi a ABEM, ela participou de várias coisas que a gente convidou na ABEM, na época eu estava na ABEM Nacional, mas ela não se identificava como enfermeira, né? Ela não escondia, nunca escondeu que era enfermeira, mas, assim, a primeira, hoje, quando qualquer pessoa me pergunta, eu sou enfermeira, antes de qualquer coisa, né? Aí a pessoa diz assim, mas em que hospital você trabalha? Não, eu sou professora de enfermagem. Aí você tem que explicar, porque mas eu digo que eu sou enfermeira, eu não sou só servidora pública, a primeira coisa, eu sou enfermeira, antes de qualquer coisa, né? Então, eu acho que que esta questão da gente ter representação política, ela está ficando cada dia mais premente, né? Mais premente. E cada vez mais a gente consegue menos, né? E mais gente se aventura e tal, mas enfermagem não vota em enfermagem, infelizmente, né? A gente viu aqui em São Paulo, quer dizer, não tem cabimento a gente, num estado, conseguir, já tínhamos tentado outras vezes, deputado estadual, a gente conseguiu depois emplacar, porque um dos deputados estaduais acabou sendo secretário, e daí a Sara Munhoz era suplente, acabou subindo para titular. Mas, assim, são poucas, dá para a gente contar nos dedos, né? E a pauta principal é pauta da saúde, não é pauta da enfermagem. Então, ninguém se elege com a pauta da enfermagem, as categorias, né, coisas da enfermagem, para lutar pela enfermagem. Então, isso também a gente perde muito. Quero mandar aqui um abraço para minha amiga Fátima Sampaio, que está aqui, mandou um abraço para o Joel, para mim. Fátima, um abraço também para você. Obrigado pela audiência aqui, né? Então, eu acho, viu, Terezinha, que o teu desabafo é o meu também, né? Eu acho que a gente tem que... Esse ano eu ainda concorri, né? Participei de uma chapa para o conselho aqui de São Paulo, novamente. Perdemos, mas estamos lá na luta, entendeu? Não estou me eximindo, não estou lá participando, dá um trabalho danado, ocupa um tempo enorme, a gente tem que fazer muita conversa, a gente tem que ter muita clareza do que quer, mas você tem que, de alguma maneira, lutar, porque senão, como é que vai ser? Né? Que legado nós estamos deixando para aqueles que vão nos suceder? Eu sempre fico pensando nisso. Um legado de luta. Então, essa questão da eleição, da política, das coisas, ela é bastante complicada, porque ela passa, o que nos dá a representação política não é o cargo político, o que nos dá representação e nos dá poder são as organizações poderosas. Sim. O Donald Trump recebeu o presidente da Associação Americana de Enfermagem lá durante a pandemia, a presidência da República. Qual nossas organizações consegue chegar a um lugar, a alguma instância do governo para... A gente não conseguiu chegar ao ministro da Saúde, o primeiro que era o Mandetta, porque a irmã dele é enfermeira, que também, então, ele valorizava a enfermagem, tinha na equipe e tal. O atual até recebeu o pessoal do COFEM, mas, assim, pragmaticamente, pontualmente, não com uma pauta lá muito, entendeu? Não, uma pauta valorizada, porque, assim, o Trump, que é um estúpido, ele recebeu uma quantidade, ele brigou com a enfermeira, não sei se alguém assistiu isso, mas o vídeo assistiu, ele brigou com a enfermeira que disse para ele que não estava dando equipamento de proteção para ela, e era uma liderança nacional. Se ele teve teve que receber essas pessoas, ele não recebeu de bonzinho, ele recebeu pela força política que representam 3 milhões de enfermeiras associadas à Associação Americana de Enfermeiras. Exatamente, e elas têm poder, não. Porque elas movimentam, né, a sua associação, elas movimentam, que é o que a gente está capenga, né? A gente está capenga.
Bom, gente, nós temos mais algum questionamento, alguma pergunta? A Fátima se manifestou, né? Que bom vê-la. Professora Iris, tem algum comentário? Como é que vai? Professora Iris é a presidente eleita da BEM, ela toma posse agora no dia 5 de janeiro. Olha que beleza. Parabéns, né? Eu acho que ela está com o microfone desligado. É. Acho que ela tocou no microfone que saiu. Mas já já ela entra de novo. Ela estava escutando aí, tranquilo. Então, eu acho que nós podemos ir caminhando para um Fátima que está aí, ó. A Fátima agora abriu o vídeo. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, Isabel, prazer vê-la. Saudade de você, prazer em vê-la. Fico muito feliz de estar ouvindo você. Obrigada, obrigada. Fátima, diretamente do Piauí. Estamos aqui. Isso mesmo. Prazer, Joel. Beijo para vocês todos. Eu acho que deu, então. Acho que a Iris não voltou, né? Acho que ela não voltou. Eu acho que a gente tem que refletir enquanto associação e buscar novos caminhos, né? Eu não tenho receita de bolo, né, Terezinha? Acho que é difícil a gente ter uma receita de bolo, porque aquilo que eu acho que tem que ser feito, eu tenho lutado nas instituições, eu tenho participado, eu faço parte de grupo, eu sou de associação, eu falo para os alunos. Então, assim, mas isso só, né? E eu sozinha, numa BEM que está minguando, também não dá certo, né? Também não dá certo. Então, eu acho que a gente tem que buscar novos caminhos, tentar sensibilizar essa meninada nova que está vindo, que vem com gás total, mas que nem conhece a história da BEM, né? Quando a gente fala só nas aulas de história, não é, Almerinda, Joel? Vocês que dão aí, que são especialistas na história, fico sabendo da BEM porque alguém contou na sala de aula. Parece uma história de carochinha, né? Porque a BEM é uma coisa distante dos alunos, dos que estão chegando agora. E é isso que é ruim, não pode, né? A gente tem que tentar quebrar esse paradigma aí. É um grande desafio. Oi, a professora Iris voltou, acho que ela queria falar aquela hora. Fala, Iris, como vai? Boa tarde, Tudo bom, Iris? Joel. Boa tarde a todos. É um prazer estar te ouvindo, Isabel. Adorei o que vocês falaram até agora. E quero dizer que eu concordo com a Terezinha quando ela falou naquele desabafo, que também é meu há muito tempo. Essa preocupação é enorme, porque eu trabalhei como professora durante 30 e poucos anos, e a gente ensina e fala da BEM, mas pouca repercussão, né? Porque exatamente a gente falava somente em algumas disciplinas. E eu quero te dizer que eu sou sócia da BEM desde o tempo do estudante. Fui da primeira, eu me formei na escola Madre Ana Meller, da Santa Casa, que depois passou para Unicinos, e a minha maior tristeza até hoje é ver que, de 2013 para cá, a BEM, principalmente aqui falo da BEM Rio Grande do Sul, ela começou a decair em número de sócios, em questão de interesse, e isso está se vendo não só aqui, mas em todo o território nacional, e a gente tem que buscar novas estratégias para ver se a gente reverte esse processo e buscar, sim, a valorização da enfermagem e aquilo que vocês estavam falando agora, que precisamos de representantes na Câmara e no Senado para defender a enfermagem. Realmente nós temos que também mudar esse foco. Nós temos que ter enfermeiros lá que realmente busquem defender a causa
da saúde, mas não só da saúde, dos direitos humanos. E aí nós temos um campo amplo para trabalhar. E a outra coisa é a gente tem que se unir. A nossa classe ainda está desunida e é preciso que as três instituições da defesa da enfermagem trabalhem junto, a ABEM, COREM e sindicato, que tenha uma agenda super, vou dizer, multi-institucional para a gente trabalhar a questão da visibilidade da enfermagem, da qualificação da enfermagem, do protagonismo, da liderança e partir para novas proposições, pensando no futuro, mas sendo essas novas proposições têm que ser construídas a partir de uma análise do presente para a gente poder avançar. E a união da enfermagem é fundamental, e a união das instituições da profissão também. E a gente tem que mudar essa história. Eu vou me associar, mas o que a associação vai dar para mim? Então, o que a senhora disse é a verdade. E a gente tem que trabalhar isso com os estudantes que estão na graduação e que estão na formação do nível médio. Temos que investir nos jovens para que a gente possa, então, preparar um outro futuro para a nossa profissão. Oi, a professora, a Fátima Sampaio está de mão levantada ali, querendo falar. Fale, Fátima. Olha, eu já estou aposentada há alguns anos, mas continuo na militância. E esse ano nós tivemos assim, um envolvimento com as campanhas políticas dos colegas que se candidataram. E tivemos muito sucesso aqui no Piauí. São 51 vereadores, 3 prefeitos e 3 vice-prefeitos. E nós queremos envolver esses colegas no projeto para levar deputados à Assembleia. E já no início da gestão deles, nós vamos estar buscando reuni-los para discutir um projeto político para a enfermagem, porque, assim, a gente tem muitos colegas que assumem, são secretários e nunca dizem nada pela enfermagem. Então, nós vamos buscar sensibilizar esses colegas que foram eleitos, e isso eu acho que pode nos ajudar para o futuro, para transformar nossa realidade. Com certeza, Fátima, com certeza. Eu acho que a gente tem... O COFEM fez a lista de todos os vereadores e prefeitos e vice-prefeitos e suplentes do país todo que conseguiu reunir. A gente tem que fazer alguma ação com esses colegas para sensibilizá-los, né? E principalmente para sensibilizá-los e para já pensar na representação próxima, deputado estadual, federal, Senado e assim por diante, né? Eu acho que isso é urgente, isso está na pauta do Conselho Federal já há algum tempo, mas eu acho que as associações também precisam estar ligadas. Eu concordo com a ideia de que a gente tem que juntar esforços para tudo isso. E para os alunos, a Almerinda colocou aqui que a gente tem que fomentar no centro acadêmico, exatamente. A gente tem que ensinar o aluno a participar da ABEM desde aluno, porque senão, quando ele se formar, a ABEM será uma ilustre desconhecida. Ele vai procurar a sociedade especialista dele, aonde ele vai se ligar, né? E a ABEM tem que ser a ABEM tem que estar muito próxima desses alunos. Então a gente também tem que pensar em como a ABEM pode fazer ações para os alunos, para ser atraente para os alunos. Tem várias possibilidades. É difícil, mas tem possibilidade. Ok, pessoal, uma discussão maravilhosa, foi ótima, está sendo ótima essa conversa.
Mas tudo que é bom também termina, nós temos que terminar essa conversa. Tem hora, né? Tem hora. Tudo tem hora. Então, Isabel, eu quero agradecer as pessoas presentes, né? Pedir que a Isabel, então, possa fazer esse momento de encerramento, para a gente poder estar encerrando essa atividade hoje. Ok. Eu quero agradecer pela oportunidade, primeiro, de rever tantas amigas queridas, de falar na ABEM Rio Grande do Sul, que é a minha terra, né? Falar da ABEM, que é uma coisa que todas nós temos no coração, né? A gente é abenista, e uma vez abenista, não deixa de ser abenista nunca mais. E acho que a gente ainda tem gás, né, para lutar por uma unificação maior da enfermagem, por um fortalecimento das nossas entidades, principalmente da ABEM. Então, a ABEM, a gente tem que fortalecer para que ela nos fortaleça. Eu vejo que a ABEM ainda é a instituição que tem maior condição de nos representar como enfermagem, e ela tem uma história maravilhosa, ela tem todo um apelo até internacional, vamos dizer assim, e a gente tem que lutar para que ela efetivamente nos represente e trazer o pessoal mais jovem, né, para que antes de começarem a carreira já conheçam a ABEM e a ABEM possa ser introjetada no DNA desses novos profissionais. Eu acho que daí a gente consegue grandes mudanças mais para frente. Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos muita luta aqui, porque a gente ainda está na pandemia, muita segurança para todos nós que estamos no grupo de risco. Então, assim, não se coloquem em risco, se protejam, e acredito que, lutando pela ABEM, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Muito obrigada, viu, Joel, pela conversa e pelo convite. Ok, então. Isabel, eu gostaria de agradecer, então, a tua disponibilidade, ter conversado conosco sobre esse tema tão instigante, uma fala tão espontânea e tão rica, e que bastante instigadora para que a profissão alavanque-se, né? A gente faz essas discussões para isso. Nós temos feito essas discussões com essa finalidade, e a tua contribuição foi, assim, excelente nesse dia de hoje. Então, muito obrigado por isso. As pessoas presentes todas, muito obrigado pela participação. E eu vou pedir que as pessoas possam ir saindo da sala para que eu poder encerrar. Quem está gerenciando a sala está longe, não está aqui. O Vili está lá quieto, Okay. Ficou tão quieto, Vili. Agora, tchau. Tchau para vocês, bom resto de semana para todas. Obrigado. Tchau, gente.